Seja muito bem-vindo ao Templo do Saber, esse ambiente top que sempre leva o seu nível de conhecimento com os mais variados assuntos. Voltamos mais uma segunda-feira com outro resumão, né? A gente tá com essa proposta agora, né, de dar notícias, independente da data, no caso, pra gente poder aprender um pouquinho mais. Eu acho que não precisa mais ser chamado de resumão, né? Mas enfim, ainda estou na minha casa, no meu escritório, porque o senhor Dani, né, o senhor Daniel virou papai, né, teve a filhinha dele nasceu e a gente está aí na pegada para não deixar a peteca cair. Mas enfim, ó, não esquece de se inscrever, né, tá ajudando demais, vocês estão se inscrevendo aí, o pessoal tá vendo os shorts que a gente tá postando todo dia, né, conteúdo top, conteúdo legal. E é isso, gente. Se vocês se inscrevem, a gente fica mais motivado para poder trazer mais conteúdo para vocês, né? Enfim, ainda estou com o meu setup improvisado, com o meu microfone aqui. Mas é isso. Quer estudar com a gente também? Link na descrição. Mas enfim, sem mais delongas, vamos para o nosso resumão. Enfim, eu vou ver que nome que a gente dá para essa nova roupagem. Mas enfim, bora. Bom, a notícia que a gente vai ver agora, que a gente vai tentar aprender alguma coisa com ela, foi um comício que o Lula estava participando numa faculdade, uma universidade de São Carlos, a UFSCar, e ele fez uns comentários sobre a questão da taxação de herança, né? Taxação de herança no Brasil, enfim. E eu vou passar agora esse vídeo para a gente assistir. Nos Estados Unidos, quando uma pessoa tem herança e ela morre, 40% da herança é paga de imposto. Uma fazenda dessa, se fosse vendida para os herdeiros, 40% era de imposto. Então, nos Estados Unidos, como o imposto é caro, você tem muitos empresários que fazem doação de patrimônio para a universidade, para institutos, para laboratórios, para fundações. Aqui no Brasil você não tem. Você não tem ninguém que faça doação, porque o imposto de soberança é nada, é só 4%. Então a pessoa não tem interesse em devolver o patrimônio dele. A gente viu aí o vídeo, né? Eu queria pegar e falar algumas coisas referentes a esse vídeo, e já trazendo, né, o que a gente vai aprender com esse resumão de hoje, é mais a questão do liberalismo econômico, né? Se eu posso trazer na prática, né? O chefe de um executivo, né, do país falando, né, dando uma declaração que a gente vai conseguir extrair o melhor para a gente entender o que é esse liberalismo. E, por consequência, a gente aprende a pensar melhor e não ser levado só pelo que ele fala. Porque, querendo ou não, o Lula ele é bem impactante, né? O Lula ele fala bem entre aspas, né? Tipo, ele tem uma dicção meio ruim, mas isso aí sempre aconteceu, né? Ele sempre teve essa dicção mais assim, né? Essa voz mais grossa. Só que não é isso que eu quero salientar. Eu queria mais abordar essa questão do Lula ser impactante nas palavras, né? Ser bem assertivo e maquiar as palavras de um jeito em que a gente fala, pô, verdade, cara, é desse jeito mesmo. Nossa, top o que esse cara tá falando. Só que a gente precisa aprender a pensar para saber se o que ele realmente está falando é a realidade ou não. E eu queria destacar uma coisa bem interessante na fala do Lula, que é o seguinte, eu até anotei aqui, ó, o empresário não tem incentivo em devolver o patrimônio dele. Pensa comigo, o empresário ele vive a vida inteira pagando imposto de pessoa jurídica, né, que é da empresa, imposto pessoa física, que é o imposto pessoal dele, e cara, trabalha a vida inteira sozinho. Ah, mas o Estado não ajuda em nada? Não, cara, o Estado não ajuda em nada. O Estado ele sempre vai colocar mais imposto em cima das pessoas. Por quê? O Estado ele é egoísta, né? Tem alguns teóricos liberais que falam que o Estado ele só serve para praticar violência contra a gente, contra o cidadão comum, né? Seja essa violência uma violência contra a propriedade privada, que é a nossa propriedade, ou seja até uma violência física, né? No caso, porque assim, quando a gente pega
a teoria das finanças públicas, a gente vê que a máquina pública, né, o Estado, ele é detentor do monopólio da violência. Ou seja, somente ele pode ter PM, só ele pode ter o exército. E eu não falo que isso seja ruim, né? Até porque imagina a bagunça que ia ser. Eu gosto até de dar um exemplo quando eu estou conversando com isso, que é de The Boys. Em The Boys, o Estado ali ele não tem o monopólio da violência, né? Existe o exército, né, do Estado, existe a polícia militar ali do Estado, só que existe também a VOT, né, que é a dona dos super-heróis que também combatem o crime, né? Quem já assistiu sabe o que eu tô falando. Mas perceba aqui que olha a bagunça que é a sociedade, sabe? Por não ser detentora desse monopólio, sabe? E o Estado precisa ter para ter alguma ordem, né, nessa sociedade. Assim, a gente tendo esse monopólio da violência, a gente já vê lugares tão perigosos, né, da gente andar. Mas enfim, esse aqui não é o assunto central do vídeo. O que eu quero dizer, o Estado, ele está sendo representado aqui, por exemplo, pelo Lula. E o Lula fala, poxa, mas o cara não tem incentivo para poder devolver o patrimônio dele. O cara viveu a vida inteira sozinho para conquistar as coisas dele, né? E aí o Estado vem com, poxa, vamos lembrar aqui dos impostos mais famosos, né? Tem o IPTU, tem o IPVA, tem, poxa, o imposto que ele paga sobre o funcionário dele, que, por exemplo, ele contrata um funcionário, paga 2, entende? Então, assim, tem o INSS que precisa ser pago. Então, perceba que, poxa, parece que o empresário em si, ele tem uma série de impostos, o Estado fala que não, mas parece um desincentivo a ele continuar produzindo. E tipo assim, o cara tenta construir alguma coisa, né? Deixar um patrimônio para a família, para os filhos, né? Porque pensa, se o cara veio de baixo e construiu tudo isso, é óbvio que ele não vai querer que o filho passe pelas mesmas dificuldades, né? Só que o Estado tá ali, ó, montando. Quer porque quer taxar, quer porque quer imposto, né? Que nem o cara construiu o patrimônio, então, tem um dinheirinho a mais, vai ter que pagar mais, sabe? Para um Estado, né? Lembrando que essa ideia toda é o liberalismo que fala. Lembrando que o Estado aqui pro liberalismo, cara, ele não produz nada. É por isso que é uma violência contra a gente. O Estado vai sempre tentar tirar sem dó através de impostos. E o interessante é que no final da vida do empresário, o chefe do país ainda fala que ele vai ter que devolver isso tudo que ele passou a vida inteira construindo. Não faz o mínimo sentido para mim. Mas eu tenho um exemplo muito top que a gente pode elucidar legal, que é tipo assim, ó, pensa num corredor de Fórmula 1, né, que ele tá aqui, ó, tentando correr, tentando vencer a competição, só que tem um paraquedas daqueles de frear, não sei se vocês já viram. E aí o que acontece? A corrida inteira ele tá tentando passar um, tentando passar outro, só que o paraquedas tá ali freando ele. Só que mesmo assim, ele ainda consegue ganhar a competição, sabe? Mesmo com todas as dificuldades feitas, proporcionadas, né, pelo paraquedas, ele ainda consegue ganhar a competição. E aí chega na hora do pódio, né? Na hora do pódio ele recebe o troféu, só que as pessoas obrigam ele a dar o troféu pro paraquedas. Não faz o mínimo sentido. Ou seja, você trabalha, você acorda cedo, você acorda às 6 da manhã, 5:30 da manhã, 5 da manhã para pegar a condução lotada, para trabalhar das 7 até as 5 da tarde, ou das 8 até as 6, não sei, enfim, você trabalha de madrugada. Enfim, a gente precisa passar muitas horas do nosso dia para conseguir um dinheiro para poder sustentar a nossa família, que já está muito cara as coisas, e ainda vem um Estado, um governo é um modo de dizer porque é o que a gente enxerga, mas o Estado como um todo ditando um imposto que a gente precisa pagar só por existir. Isso é você tentar correr, é você tentar ganhar a competição, infelizmente com o paraquedas ali forçando você a não conseguir completar essa caminhada. Entende? Não faz sentido, gente. Não é justo a gente pegar, sofrer no nosso serviço. Sofrer que eu digo assim, poxa, acordar cedo, poxa, passar calor, passar raiva muitas vezes, né? Que tem muitos empregos aí que tem um assédio moral muito grande para dar
esse dinheiro para uma instituição que não fez nada para merecer isso. E quando eu falo nada para merecer, eu tô falando nada para merecer mesmo, porque pensa, cara, nenhuma uma estrada, uma rua de qualidade a gente tem na nossa cidade. A gente se acostumou a ter que pagar imposto que vai para a saúde e ter que pagar um plano de saúde por fora. A gente é obrigado a pagar imposto que vai para a educação e eu preciso pagar uma escola particular para o meu filho porque a gente não tem uma estrutura necessária. Quando você pode pagar uma escola particular, porque na maioria dos casos a gente é obrigado a se submeter ao que o Estado nos dá. Tipo, ele faz o mínimo e pinta assim nas propagandas como se fosse o máximo, né? Como se fosse, nossa, um baita de um negócio. Vocês conseguem perceber como que é ruim a gente ter um Estado inflado na nossa vida? Tipo assim, eu não sou contra ter o Estado, né? Eu até falei agora no exemplo do The Boys, né? Agora cedo. Eu acho necessário a gente ter um Estado, só que eu acho necessário ter essa entidade, né? Esse Estado de uma maneira menos inflada, de uma maneira mais enxuta na nossa sociedade. Por exemplo, cuidando do mínimo de partes possíveis, né? Por exemplo, saúde, educação e segurança. Porque acontece, se você pega uma instituição como o Estado, que é ineficiente, né? Poxa, a gente tem um presidente lá que, poxa, foi preso, depois foi descondenado. Assim, eu não tenho nada a ver com isso, gente. Eu não sou a favor do Lula, não sou a favor do Bolsonaro, ninguém. Para mim, é o que eu falo. Eu não gosto do Estado, eu não gosto de imposto, não gosto de nada, sabe? Agora é opinião minha, né? Mas, enfim, pensa, a gente vê que a vida pública no Brasil não necessita de um mínimo que seja de escolaridade. O contribuinte que trabalha vai pagar o imposto para ser pago o salário dessas pessoas. Se você fez aquelas provas, né, que a galera faz para poder entrar, né, na vida pública, como servidor público, você já está dentro, cara, e é uma estabilidade muito boa, né? Se você só é mandado embora se você quiser, ou se você fizer uma bosta muito grande. Percebe comigo? Migra isso para vários setores do Estado. Cara, é difícil, entende? Uma instituição com esse porte de escolaridade cuidar de tantas coisas assim, entende? Por exemplo, o Brasil é dono de estatais, de Petrobras, da Eletrobras, do Correio. Cara, são empresas complexas, são empresas que têm capital em bolsa, que têm investidor estrangeiro, que cuida de uma parte tão importante na sociedade que é o petróleo, né, que é a gasolina. Perceba comigo que é muito ineficiente o Estado para poder cuidar de partes tão complexas assim. Agora, se o Estado é mais enxuto, né, se ele cuida de poucas coisas, ali ele consegue cuidar com mais eficiência e retornar algo melhor pro cidadão, né? Não estou falando também para privatizar tudo e abrir as pernas e deixar Deus dará. Não, tipo, as empresas que iam privatizar, elas teriam que prestar conta sempre pro governo. Não vai virar bagunça também, né? Mas o governo vai estar focado em dar o melhor, em retornar o melhor para a população. Porque assim, hoje em dia a gente vê esse incentivo a você virar servidor público, né? Você desestimula a pessoa a ser produtiva. Porque, pensa comigo, é tanto imposto que a pessoa pensa, cara, eu vou sonegar ou eu vou fazer uma prova para virar servidor público. Uma das duas. Eu não quero pagar mais imposto, sabe? Poxa, a gente paga tanto imposto em mercadoria, sabe? Nossa, cara, era pra gente estar pagando tão pouquinho nas coisas, sabe? Nos alimentos. Só que, infelizmente, o governo nosso está mais preocupado com outras coisas do que em retornar algo melhor pro nosso bolso, né? E para o nosso bem-estar. A nossa vida ela é totalmente impactada porque a gente paga mais por um governo que não é tão competente assim. Pô, onde impacta em si a nossa vida esse pagar impostos, né? Ou melhor, isso tudo que a gente falou até agora. Isso tudo que a gente falou até agora é mais a indignação nossa, né? Perante a um Estado inflado que não agrega em nada a nossa vida. Agora, pagar impostos deveria ser algo muito positivo pra gente, porque pensa comigo, se a gente tá pagando imposto, a gente meio que tá pagando
por uma manutenção do Estado. E essa manutenção do Estado seria para a gente ter o melhor, né? Um bem-estar muito bom sendo retornado para a nossa vida, né? Só que infelizmente não é isso que a gente vê. A gente vê um Estado inflado, um Estado que, poxa, prefere as coisas para si próprio. Quando a gente vê os políticos, cara, o cidadão ele não está em primeiro lugar. Gente, eu não tô falando nada de errado aqui. Pô, os políticos lá, cara, senador, vereador de cidade aí, cara, parece que os caras escolhem as coisas para benefício próprio e o cidadão fica sempre em segundo, quando fica em segundo plano, né? Fica em terceiro, quarto plano. Então, assim, a gente é limitado a ter uma vida com pouco, né? Viver uma vida com pouco, enquanto o Estado, os políticos, né? O governo como um todo, leva uma vida com muito. Mas enfim, gente, não esquece de deixar aí sua opinião nos comentários, que ajuda demais. Inscreve também, que vai ajudar muito a gente a chegar no nosso 1000º inscrito, cara. Que a gente tá com metinha até junho, né? Até o finalzinho do mês de junho. Tem o Dani também aí, ó. O Dani já ele tá de volta aí. Sai da licença paternidade e volta a fazer vídeo com nós. Gente, não esquece também, se vocês quiserem estudar planejamento financeiro pessoal com a gente, né? Não quer dever mais na praça? Vai aí na descrição e não perde tempo, cara, porque tá com um precinho muito top. Foi um prazer estar aqui até agora com vocês. Muito obrigado por me acompanhar até agora, me ouvir falar aqui. Tô me vendo aqui no retorninho. Mas é isso, gente. Muito obrigado e é nóis.